Então, gente, prosseguindo ainda com a primeira atividade aí já no CAD, a gente fez linhas, né, com o comprimento de acordo com as medidas e usamos o offset para poder fazer a espessura das paredes. Nessa situação aqui, ó, eu preciso unir essas duas linhas. Então, a gente deve sempre evitar no AutoCAD de pegar e fazer uma outra linha aqui, né? Aí eu não vou saber exatamente onde ela acaba, depois eu vou fazer uma outra linha aqui. A gente evita isso. Então tem ferramenta que faz essas duas se unirem, e uma delas é o Fillet. Então o Fillet é uma das ferramentas de modificação. Então tem ela aqui, ó. O Fillet, o propósito da ferramenta é fazer um arco concordando duas linhas. Então, ó, vou acionar aqui o comando Fillet e vou ler as instruções. Todo comando que vocês forem usar a primeira vez, leiam as instruções. Ó. Então, Select First Object, né, o primeiro objeto. Ou eu vou determinar aqui, ó, só que nesse caso eu preciso determinar um raio. Então eu vou digitar aqui, ou vou clicar sobre a palavrinha raio, radius, ou eu vou digitar R, Enter, e aí ele vai me pedir um valor para o raio. Então vamos supor que eu queira fazer um raio aqui de, né, a concordância com um raio de 10 centímetros. Estou só dando um exemplo da ferramenta. Então o raio aqui vai ser de 10 centímetros. Então eu vou clicar em uma linha, e vou clicar na outra, ele vai fazer um arco. O raio desse arco aqui é 10 centímetros. Só que eu não quero fazer essa ponta abaulada assim, ó. Então eu vou apagar e eu posso fazer. Então se eu quiser usar o Fillet para fazer concordância de raio, dá, tem situações que a gente precisa. Mas nesse caso eu vou usar o Fillet, e aí eu vou determinar de novo aqui o raio. Então, eu aperto a letra R para acionar essa opção aqui, ó. Eu estou no meio do comando. Antes de selecionar o primeiro objeto, na verdade, eu vou determinar o raio. E aí eu vou dar um raio de 0. Se eu faço com o raio 0, ele vai unir as duas linhas. E aí ele arremata aqui, ó. Da próxima vez que eu for usar o comando, eu não preciso mais definir o raio, já está definido, ele lembra o último que a gente usou. Vocês também podem se lembrar o último que vocês usaram. E aí você vai dando o Fillet nas extremidades das linhas. Fillet. E acostumem-se, gente, a usar os atalhos de teclado. Habituem-se com os atalhos que a gente ganha muito tempo. Em vez de toda hora vir aqui com o mouse, eu vou lá, ó, Fillet é o F, começa pelo nome do comando, geralmente o atalho, as letras têm a ver com o nome do comando. Fillet, e aí eu faço a linha. Então, esse jeito de fazer linha por linha, ele vai te dar muitos cliques, você vai ter que dar muitos cliques, eu vou ter que fazer uma por uma, e depois ter que dar trim, uma por uma, ou Fillet. Se eu tivesse, por exemplo, uma situação assim, ó, vamos supor que essas linhas estivessem tortas assim, ó, vou fazer uma coisa bagunçada aqui, ó. Né? Vai ter situações que eu tenho linhas cruzando também. Presta atenção aqui. Se eu tiver linhas cruzando, eu vou usar o Trim. Então são ferramentas que a gente usa, é Trim, Fillet, Offset, Extend, são ferramentas básicas que eu estou mostrando aqui que vão ser úteis para desenhar depois qualquer coisa. Eu poderia fazer isso com o Fillet, né, ó, pego do lado que eu quero que permaneça e dou o Fillet. Ou eu posso fazer isso também com o Trim. O Trim está aqui, ó. Como é que funciona o Trim? Eu vou selecionar aqui os limites. Primeiro, ó, Select Objects. Aqui eu estou determinando o limite de corte da minha linha. Então, essa linha aqui é o limite. Dou Enter.
e vou cortar esta e esta. Ele vai parar naquela linha que eu delimitei ali. Então, isso é uma outra forma de fazer o arremate das bordas. Eu posso dar um trim também direto. Ó. Se eu aperto o Enter, e aí eu aperto um outro Enter na sequência, eu não preciso delimitar os limites. Ele vai identificar automaticamente. Ó. Então, eu posso cortar essa beirada, depois eu vou cortar essa, depois eu vou cortar outras. Ele vai cortando o que está delimitado ali. Então, eu quero cortar isso, isso, e quero unir aqui, ó. O outro comando de modificação aqui é o Extend. Então, o Extend é semelhante ao Trim, só que em vez de cortar a beirada da linha, eu vou estender a linha até um limite. Então, Select Objects, eu vou selecionar até onde eu quero que essas linhas vão. Então, isso aqui é o meu limite, Enter, e vou até, faço as linhas irem até ela. Então, são três formas diferentes de fazer mais ou menos a mesma coisa. Tem hora que a gente vai... É bom a gente saber as opções que a gente tem, porque tem hora que é mais fácil fazer de um jeito ou de outro. Aqui eu posso dar um... Oi? E aí o Extend. O Extend está aqui, ó, junto com o Trim. Trim ou Extend. Então, eu tenho que vir na setinha e escolher aqui, ó. Ou... é X, Extend. Ó. Se ele está me mostrando o que está destacado ali, eu aperto o Enter. E aí agora, se eu quiser apertar o Enter de novo, eu não preciso delimitar. Ele vai até o próximo anteparo que ele encontrar ali, a linha. Trim, TR, Enter de novo. Eu corto aqui, ó. Então, aqui eu fiz, né, de novo, para poder arrematar as linhas das paredes. Um jeito prático para a gente digitalizar esse levantamento é, em vez de usar a ferramenta de linha, eu vou usar a ferramenta de retângulo. A maioria dos ambientes são retangulares, né? A grande maioria dos cômodos, né, de qualquer casa é retangular. Tem exceções, mas, em geral, vai ser retangular. Então, eu vou usar um retângulo. Então, eu vou usar um retângulo, vou dar o primeiro clique, e aí, ó, eu vou digitar coordenadas. Eu tenho que fazer esse cômodo aqui, ó, que tem 3,5 na horizontal por 4,10 na vertical. Então, eu vou digitar aqui, ó, 305, vírgula, né, para definir a coordenada, 410. Então, ele fez um ambiente aqui, ó, um retângulo, que ele tem 3,5. A primeira medida é sempre o x, né, o valor na horizontal, e no y, o valor da vertical. Então, aqui eu tenho um retângulo, e aí eu posso ir fazendo cômodo por cômodo. O próximo cômodo aqui, ó, eu vou pegar esse ponto de referência e vou fazer um retângulo agora para cá. Tem 4,15 por 3,10. Então, eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Vou pegar do ponto do endpoint e vou fazer. Como é que é? 4,15, 3,10. Aí eu vou ter que pôr menos, na verdade. Eu quero para baixo, então eu vou fazer menos 3,10. Ele vai fazer um outro ambiente aqui, ó. Então, quando eu faço um retângulo, eu tenho um elemento só aqui, ó, que eu posso mover aqui a espessura da parede. Então, eu vou mover aqui 15 centímetros, dou a direção, né? Estou travado o orto, dou a direção, digito o valor, Enter. Não deu certo. Mover, dou a direção, 15, Enter.
Então, vocês podem ir colocando retângulos lado a lado aí, e depois a gente vai fazer o arremate disso tudo. Então, eu vou fazer mais um aqui, ó, só para ficar... Fazer mais um aqui, que é o banheiro. Então, o banheiro tem 1,32 por 3,10 também. Então, vou fazer lá um retângulo. Se eu quiser fazer de baixo também dá, ó, é alinhado. Vou fazer de cima, vou botar 1,32, menos 3,10, porque eu quero que isso seja para baixo. Então, ele fez um outro retângulo. Seleciono esse retângulo, movo ele para o lado, 15 centímetros, e pronto. Só que agora eu preciso fazer as paredes externas. E aí, ó, eu tenho isso aqui em retângulos. Esses retângulos vão me incomodar para fazer o offset. Então eu posso explodir esses retângulos. Eu não sei nem onde fica esse comando aqui. Acho que está aqui, ó, achei. Tem um comando aqui, ó, explode. O que o explode faz? Esses objetos que eu seleciono aqui, eu dou um clique e seleciono o retângulo todo. Se eu explodir, ele passa a ser várias linhas independentes. Então você pode fazer os retângulos, né, vai posicionando, monta a estrutura da sua planta toda, e depois você explode todos eles. Eu posso explodir tudo, ó. Seleciono tudo aqui e explodo. E agora eu vou fazer o offset só para fazer as paredes externas. Posso fazer com offset, que é o O, Enter, dou a distância e vou fazendo aqui, ó. Eu fiz um com offset com a distância pré-definida. Tem uma outra forma de fazer, que é offset, enter. Eu vou usar essa opção aqui, ó, true. Então, se eu seleciono isso aqui, eu vou selecionar a linha, vou dar a direção e aí eu digito um valor. Ele faz, né, eu posso fazer com várias medidas diferentes. Aí, ó, ele continua valendo, eu vou digitando. Vamos supor que a casa acabe aqui. Não acaba, né? Mas... Aí aqui, ó, eu vou usando agora os comandos fillet. Já estava definido como 0, ó. Vou dando Enter de novo. Ele vai acionando o último comando, ó. Vou unir essa daqui com essa. Então, eu vou lá no fillet, clico numa linha, clico na outra. E assim você vai montando. Preciso mais um. Posso fazer com offset ou eu posso copiar a linha também, né? Copy. Aí eu vou clicar num ponto de origem e o ponto de destino que eu quero a 15 centímetros. Digito o valor. Ele copiou aquela linha a 15 centímetros. E assim você vai sucessivamente com retângulo, explode, line, trim, fillet, offset, copy, move. Então, vocês vão usando essas ferramentas aqui para desenhar toda a planta de vocês. Vou fazer um fillet para aproveitar essa parede aqui, ó. Só que eu não quero essa linhazinha. Não tem essas linhas intermediárias dentro da parede. Então, eu dou um trim, TR, trim. Posso selecionar aqui. Enter, clico e arremato. Então, gente, vamos deixar... Vamos ver se a gente consegue chegar. Eu até apaguei ali do quadro, mas eu queria que a gente montasse a planta e fizesse a marcação das aberturas. Vamos deixar por enquanto aqui as plantas. Vão usando aí, ó, line ou retângulo, trim, fillet, offset, que mais? Extend. Vão usando esses comandos aqui de modificação para montar a planta de vocês. Ok? Vou deixar vocês trabalharem. E é isso, por enquanto.